Meu nome é Caroline Pinheiro e a videoaula de hoje é sobre as ferramentas básicas para a utilização do AutoCAD. Lembrando que essa videoaula é referente à disciplina de ARC 201, Representação Gráfica para Engenharia. No decorrer do vídeo, eu vou fazer uma introdução sobre a importância do programa AutoCAD para o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, apresentar as ferramentas que nós vamos discutir no AutoCAD e, por fim, vamos fazer um momento de utilização prática dessas ferramentas e comandos para tentar diferenciá-las da melhor maneira possível e discernir qual é o melhor momento de usar cada comando no AutoCAD. Para começar, qual é a importância do AutoCAD no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental? Bem, o conhecimento sobre programas e tecnologias tem se tornado cada vez mais recorrente e importante, independentemente da profissão em que a gente atua. E no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, isso não é diferente. Então, o conhecimento sobre o programa AutoCAD em específico, ele tem se tornado muito importante, principalmente na nossa especialização de construções rurais e ambiência, em que a execução de projetos no AutoCAD e a criação desses projetos se torna cada vez mais importante para que nós possamos executar esses projetos de campo. Mas esse conhecimento ele não se restringe só a essa especialização. Muitos profissionais da nossa área também atuam na área de agricultura digital, em que esse programa é requerido para a criação e execução de projetos de linhas para maquinários agrícolas modernos. Então, é muito importante saber sobre isso, é muito importante que a gente esteja preparado em relação a esses programas durante toda a graduação, para que quando cheguemos no mercado de trabalho, a execução, o trabalho com o AutoCAD e muitos outros programas que a gente vai aprendendo durante a graduação não sejam um empecilho para o nosso bom desenvolvimento no mercado de trabalho. Durante esse vídeo, nós vamos falar sobre 12 ferramentas e comandos. E eu tentei escolher as mais simples possíveis, porque eu percebo que muitas vezes, quando a gente vai fazer a execução de um projeto, não lembrar de um comando simples ou não ter a noção da capacidade que comandos simples têm de nos ajudar no AutoCAD, torna a execução de um projeto muito mais difícil, porque às vezes a nossa dificuldade não está nem relacionada a um a um comando difícil ou a um comando que a gente não conhece. Às vezes as nossas dificuldades no AutoCAD estão justamente em não ter noção do quanto os comandos simples vão continuar nos ajudando, independentemente do projeto que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos lá. Vamos para o AutoCAD tentar usar essas ferramentas. Bom, gente, para começar, eu peguei 3 ferramentas que são referentes a linhas. E eu vou colocar elas primeiro, porque eu vou trabalhando cada uma delas e a gente vai conseguir fazer uma diferenciação de qual momento é melhor para usar cada uma delas, cada uma dessas ferramentas. A primeira ferramenta é bem simples, é o comando line, e ele vai ser dado pela letra N, a letra L já vai acionar esse comando. Pronto, acionei o comando line. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um ponto de inserção, né? Ou seja, um ponto em que a gente vai começar a projetar essa linha. Escolhi. E dada a escolha do seu ponto de inserção, você vai escolher a direção da sua linha, que pode ser na vertical, pode ser na horizontal, pode ser na diagonal, tudo vai depender do projeto em que você vai estar atuando. Eu vou escolher na horizontal e vou dar uma dimensão de 500 metros, por exemplo. Pronto. Eu vou fechar um quadrado aqui para a gente conseguir fazer uma diferenciação do próximo comando. 500 na vertical, 500 na horizontal de novo, 500 na vertical. Pronto, Enter. Saí do meu comando. Com o comando line, nós conseguimos fazer aqui um quadrado com as dimensões de 500 por 500. E aí a gente vai fazer a seguinte observação. Quando eu faço um quadrado ou eu termino um desenho utilizando só o comando line, independentemente de ter esses pontos de intersecção em que eu começo uma linha e termino, o AutoCAD, ele vai
projetar cada linha como uma projeção distinta. Ele não vai tratar como um conjunto de linhas. Como você usou o comando line, essas linhas são projeções distintas, não é um quadrado completo, é um quadrado formado por linhas separadas. Então, no caso, se eu fosse selecionar qualquer linha dessas, eu tinha que selecionar cada uma por vez, porque o AutoCAD não vê esse quadrado como uma projeção única. E isso vai ser importante para a seguinte questão, para o próximo comando. O próximo comando que eu vou apresentar é o Polyline, e ele vai ser acionado pelo comando line. Pronto. E qual é a questão desse comando? Ele começa da mesma forma do que o comando line, eu vou apenas escolher um ponto de inserção desse comando, vou escolher aqui. Vou colocar as mesmas dimensões, 500 por 500. Deixa eu consertar aqui, sem querer eu coloquei uma angulação. 500 por 500. 500 de novo. Deixar esse quadrado aqui. Eu fiz um quadrado exatamente com as mesmas dimensões para a gente observar o seguinte. O que eu acabei de dizer foi que o comando line ele vai tratar cada aresta do nosso quadrado com uma projeção diferente. Por quê? Porque o AutoCAD ele não enxerga uma projeção feita com o comando line como uma projeção única. Essa é a diferença, basicamente, do comando line para o polyline, porque quando nós fazemos um quadrado, por exemplo, com o comando polyline, o AutoCAD enxerga como uma projeção única. Independentemente da gente ter acabado uma linha, iniciado outra em outra direção para terminar esse quadrado, por estar tratando dessa projeção com o comando polyline, é como se a junção de todas essas linhas fosse uma única projeção, e não projeções distintas, como a gente tinha acabado de ver no comando line. Essa basicamente é a diferença entre os dois. O nosso terceiro comando que trata sobre linha, ele é o comando xline, e a principal diferença, no caso desses dois comandos que eu já apresentei, é que o comando xline ele vai tratar de uma linha infinita. Independente de ser na direção vertical, horizontal ou diagonal, o comando xline sempre vai tratar de linhas infinitas. E por que esse comando é importante? É claro que a gente não vai usar uma linha infinita em uma projeção o tempo todo, né? Mas esse comando ele vai ser muito importante quando você quer fazer, por exemplo, plantas baixas e você quer deixá-las todas no mesmo nível. Talvez seja interessante você fazer uma linha infinita e depois ir seccionando cada projeção sem ter que mover uma para perto da outra para que elas estejam no mesmo nível. Você usa basicamente duas linhas para fazer as dimensões dessa projeção e aí depois você vai seccionando para conseguir separar uma de outra. Então, esse comando, ele basicamente ele facilita a nossa vida em questão de ter que tratar dos mesmos níveis, por exemplo. Então, vamos acionar o comando xline, ele vai ser acionado pelas letras XL, acionei. Aí, aquela mesma coisa de escolher o ponto de inserção, eu vou fazer uma linha na vertical para tentar não interromper esses dois quadrados que nós fizemos. Aí, ó. Decidi que é na vertical, aperto de novo, dou Enter, minha linha está feita e ela é infinita. Vocês vão observar aqui, ó, que independente do tanto que você abre o desenho, sua linha vai estar lá infinita. Desculpa, gente, o meu AutoCAD está travando um pouquinho, mas ela é realmente infinita aqui. Eu vou fazer uma na horizontal também, para que a gente veja que continua a mesma coisa. Vou inserir o ponto aqui, ó. Minha linha infinita na horizontal. Então, basicamente é isso. O xline ele vai tratar de linhas infinitas, e o que a gente vai fazer com esse comando? A gente vai usar ele ao nosso favor, né? Se eu quisesse fazer um desenho no mesmo nível, eu podia usar essa linha aqui, ó, como a base do meu desenho, das minhas plantas baixas, e depois eu ia separando uma planta baixa da outra de acordo com as dimensões verticais. Ok? O nosso próximo comando, ele vai ser o comando offset. E esse comando, ele é interessante para a gente fazer cópias. Mas primeiro eu vou explicar uma coisinha aqui sobre como acionar ele.
O comando offset, ele vai ser acionado pela letra O. Eu vou dar Enter. Eu selecionei o meu comando, só que para acionar ele, para utilizar esse comando, eu vou dar Enter novamente, e aí eu vou escolher o meu objeto. Nesse caso, eu vou escolher essa projeção aqui do quadrado. E aí, dada a escolha da minha projeção, eu tenho que escolher a distância em que eu vou colocar essa projeção ou o lugar em que eu vou colocar essa nova projeção. Eu vou escolher uma dimensão de 50, para que seja uma coisa visível aqui. Dentro. Então, o que o meu comando offset ele vai fazer? O meu comando offset, ele vai fazer uma cópia. Desculpa, gente, travou aqui. O meu comando offset, ele vai fazer uma cópia da projeção que eu selecionei. Eu selecionei essa projeção aqui, que foi essa linha, que a gente já tinha visto que é distinta por ter sido criada com o comando line. E aí o meu comando offset, ele vai conseguir fazer uma cópia dessa projeção. E para que ele vai ser importante? Ele vai ser importante para a gente fazer dimensões, espessuras, por exemplo. Quando eu vou fazer uma parede, tendo feito a primeira linha da parede, ao invés de fazer outra linha separada para conseguir fazer a outra parte da parede, eu posso considerar a espessura que eu vou usar no meu projeto e fazer uma cópia com a utilização do comando offset. E aí essa cópia vai ser uma linha exatamente igual e a espessura vai ser a distância da minha cópia da minha linha original. Então, qual é a importância dessa ferramenta? Essa ferramenta vai ser muito importante e muito utilizada na projeção de espessuras. É a principal utilização que a gente pode ter dela, funcionalidade dela. A próxima ferramenta que a gente vai tratar aqui é a ferramenta Trim. A gente já vê a tesourinha aqui, já dá para imaginar mais ou menos para que essa ferramenta serve. Eu vou dar Enter para selecionar essa ferramenta, lembrando que, como vocês puderam observar aí, ela vai ser acionada pelo comando TR, e aí, tendo acionado essa ferramenta, eu vou dar Enter novamente para deixar ela totalmente acionada. E o que a gente vai conseguir fazer com o comando Trim? O comando Trim, ele basicamente ele vai servir para a gente tirar excessos. Eu gosto de ver esse comando como um comando de acabamento. Por quê? Porque às vezes você faz uma projeção e aí depois você decide, por exemplo, mudar a projeção dessa parede ou desse piso e fica uma linha em excesso que você não está querendo ter que apagar a linha toda, a sua projeção toda para poder tirar esse excesso. É para esse momento que o comando trim é importante. Por quê? Porque ele vai conseguir deletar projeções que estão seccionadas. Por exemplo, essa projeção, essa X-line na vertical, ela está sendo seccionada aqui por essa X-line na horizontal. Então, eu consigo separar a X-line da parte inferior da horizontal, da X-line horizontal, da X-line da parte superior da X-line horizontal. Da mesma forma que eu consigo seccionar a X-line da parte posterior da X-line vertical e a X-line da parte anterior da X-line vertical. Então, no caso, se eu quiser apagar, eu vou selecionar e pronto, dei Enter, apaguei e tirei do meu comando. É basicamente para isso que o comando trim serve, e eu gosto de ver ele muito como um comando de apagamento, de acabamento. Porque sempre que sobrar uma coisa, que tiver um excesso, uma coisa indesejada na minha projeção, o comando trim vai conseguir suprir essa necessidade, apagar esse excesso, melhorar o meu desenho, sendo uma ferramenta tão simples, que eu posso utilizar a qualquer momento sem dificuldade nenhuma. O nosso próximo comando, e tendo acabado de falar do comando trim, eu gosto de falar desse comando, que é o extend. É um comando que eu gosto de ver como o oposto do trim. Eu fiz a mesma coisa. Eu dei Enter para selecionar e agora eu vou dar Enter para acionar esse comando. E o que ele vai fazer? Ele basicamente vai estender uma linha que já foi projetada para alcançar uma linha que está no seu direcionamento. O Extend, ele não vai conseguir estender linhas que não tem, vamos colocar assim, uma missão, um ponto de chegada. Se eu não tenho uma linha aqui na frente
frente para parar essa extensão que eu quero fazer, o extend ele não vai conseguir ser acionado. Vocês podem perceber isso por essa linha X-line na vertical aqui, ó. Como eu não tenho nenhuma linha aqui embaixo, nenhum ponto de referência para que minha extensão seja feita, eu não consigo acionar o extend aqui. Mas no caso desses quadrados que a gente estava trabalhando, por exemplo, eu consigo acionar o extend para que ele se estenda e vá até aquela projeção do offset que a gente tinha feito. Então, basicamente, ele está aí para suprir necessidades, suprir deficiências do meu desenho através da extensão de uma linha, através da extensão de uma parede ou de uma projeção, que talvez eu tenha mudado a dimensão de última hora e não está do jeito que eu desejo, não está do jeito que eu queria que estivesse. Então, eu vou utilizar o comando extend da isca aqui para sair da ferramenta. E aí a gente vai para o nosso próximo comando, que é o comando copy. E eu deixei para falar desse comando depois que eu falei do offset, para a gente conseguir fazer uma diferenciação. Para isso, eu vou até voltar no offset aqui, para vocês perceberem uma coisa. O offset, como a gente já viu, a gente aciona pelo comando O, né? Selecionei, dou Enter de novo para acionar, e aí eu decidi que eu vou fazer uma cópia dessa projeção aqui. Tendo escolhido a minha cópia, eu posso puxar ela para qualquer lugar, certo? Eu posso puxar a minha extensão, eu posso puxar a minha projeção e levar ela para qualquer lugar, ok? Só que no comando offset, eu também posso, se eu quiser, mudar a minha direção dessa projeção. Por exemplo, puxar ela para um outro lugar, colocando ela de outra forma. Se eu quisesse mudar o direcionamento através do comando offset, eu conseguiria. Essa é a principal diferença do comando offset para o comando copy, que é o que a gente vai utilizar agora, e que é acionado apenas pelas letras C e O. O comando copy, ele faz uma cópia exata. Selecionei, vou escolher um lugar para que eu possa fazer a locomoção do meu desenho, e independente do lugar que eu puxar, e que eu fixar essa minha cópia, o meu quadrado posterior vai ser exatamente igual ao meu quadrado anterior em questão de dimensões, em questão de, por exemplo, eu usei a ferramenta Polyline para fazer esse quadrado. E ele é visto como uma projeção única. O meu quadrado posterior vai ser visto como uma projeção única também, porque é como se ele tivesse também sido criado pelo comando Polyline. No caso da projeção do offset, o que eu estou tentando falar para vocês é que se eu quisesse mudar essa orientação da minha projeção, eu conseguiria. E quando eu mudasse essa orientação, não seria mais uma cópia exata. Se eu tenho uma projeção na horizontal e mudo essa projeção para a vertical. Em questão de dimensões, talvez fosse, mas de orientação não. Então, essa é a principal diferença entre o comando copy e o offset. O nosso próximo comando é o comando chamfer. Antes eu vou apagar esses comandos aqui. Não, vou deixar eles aqui, depois a gente apaga. Mas eu vou usar o offset novamente aqui para deixar, acionei ele, para deixar uma coisa no jeito aqui para a gente poder usar o comando chamfer. Vou colocar uma dimensão de 50. E aqui também de 50. Agora a gente vai dar ESC para sair do comando e colocar o chamfer. O chamfer é acionado pelas letras CHA. E o que vai acontecer com esse comando? Nesse comando, o chamfer é para criar chamfers, que a gente chama, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou meio que interseccionar duas linhas que já foram criadas. Eu tenho essa primeira linha, eu tenho essa segunda linha. E se eu quero criar um chanfre, eu vou usar o comando chanfre. Eu também posso ver ele como um comando que faz extensões
como o comando extensão que a gente já tinha visto, só que ele independe do fator da outra linha estar na direção da primeira linha que foi criada. O comando extend, ele não faria uma extensão, por exemplo, dessa linha aqui, ó, na vertical que nós criamos através do offset, nessa linha aqui da horizontal que nós também criamos através do offset. Para tirar a dúvida, nós vamos tentar acionar ele aqui. O comando extend, ele não seria capaz de fazer essa extensão. Vocês estão vendo que ele está ligando direto na horizontal X-line? Ele não conseguiria fazer essa extensão dessa linha nessa. Por quê? Porque essa vertical, ela não está diretamente direcionada para essa horizontal que era do nosso interesse. Em contrapartida, o comando chamfer, ele consegue ligar as duas linhas formando uma nova dimensão. E ele consegue isso através da criação de um chamfer. Então, essa é a diferenciação desse comando e a importância dele. Porque, no caso, eu não precisaria criar uma nova dimensão para que as linhas estivessem diretamente direcionadas uma para a outra. Eu faria a criação de um chamfer. Agora, para o nosso próximo comando, o comando fillet, ele é acionado pelo próprio nome fillet, do Enter. E aí, o que o comando fillet vai fazer? A função do comando fillet é que, independente dele fazer essa ligação com um arco de uma circunferência, por exemplo, como vocês observam aqui, ele também pode fazer sem um arco de uma circunferência. Isso não é uma característica única do comando fillet. Por quê? Porque o fillet, ele meio que intersecciona duas linhas, formando o arco de uma circunferência, mas ele pode fazer essa intersecção direta se eu colocar o raio dessa circunferência igual a zero. Essa é a questão do comando fillet. Ele faz a intersecção de duas linhas, de duas dimensões, de duas projeções. Normalmente, eu posso utilizar o comando fillet para fazer essas intersecções com o arco de circunferência, porque é um comando específico, que trata de projeções mais modernas, que pode me ajudar em projeções mais modernas, em questões em que o arco de circunferência é o meu principal desejo de ser obtido na projeção. Mas o que eu quero dizer é que se eu quisesse não usar o arco de circunferência e utilizar esse comando com essa característica de estender projeções que o chamfer já possui e que o extend também possui, eu conseguiria. Era apenas a questão de colocar o raio da minha circunferência igual a zero. Porque se esse raio é igual a zero, então eu estou tratando de uma linha vertical. O meu próximo comando é o comando rectangle, e ele vai ser acionado pelas letras R e C. Eu deixei esse comando por último para a gente ver a seguinte coisa. Nós fizemos a projeção de um quadrado utilizando o comando line, e a gente percebeu que cada linha vai ser vista como uma projeção única. Nós fizemos a projeção de um quadrado utilizando o comando polyline, e a gente percebeu que esse quadrado vai ser visto como uma única projeção, todas as linhas formando uma única projeção. Só que para fazer esse quadrado, nós fizemos as 4 linhas separadamente e posteriormente elas vieram a ser vistas como uma única projeção. O comando retângulo, o comando rec, ele vai vir para fazer isso tudo de uma vez. Eu vou selecionar um ponto de inserção, como eu vinha fazendo já nas linhas. E aí, eu só vou dar a dimensão do meu comando, o dimensionamento do meu comando, e essas linhas, elas já vão ser criadas. E o meu quadrado vai ser criado. Então, aqui, por exemplo, da dimensão 50, ficou meio pequeno, eu vou fazer com uma dimensão maior, né? O meu quadrado foi criado, agora eu vou fazer com uma dimensão maior. E vocês vão ver que é isso, ele vai fazer o meu quadrado todo de uma vez e ele vai poupar aquele tempo que eu tinha usado fazendo cada linha para posteriormente ser visto como uma projeção única.
Tá vendo? O meu comando RET vai fazer uma projeção única de um quadrado, ou de um retângulo, ou de outra dimensão de quadrado e retângulo que eu queira, não necessariamente tem que ser nas dimensões pequenas que eu escolhi. E ele vai fazer isso tudo de uma vez, com um único comando. Eu não vou precisar fazer linhas separadas para que sejam vistas posteriormente como uma única projeção, nem vou precisar fazer linhas separadas que vão continuar sendo vistas como linhas separadas e não como uma projeção única. Mesmo que, se eu quisesse usar o comando line e depois quisesse utilizar o comando block para formar desse quadrado aqui, ó, um bloco único, eu poderia, mas no meu caso seria mais trabalho. É muito mais fácil fazer logo uma projeção única de um quadrado ou usar o polyline, que posteriormente vai vir a ser visto como uma projeção única, do que eu fazer tudo separadamente e depois montar um bloco através do comando block, que não, nem vai vir a ser discutido nessa aula. O meu próximo comando é um comando simples, que talvez ele não seja visto como muito útil muitas vezes pela gente, mas que é muito importante, e esse comando é o comando move. Ele vai ser acionado pela letra M, e o que esse comando basicamente vai fazer? Ele vai mover a minha projeção, vai levar para onde eu quero, para o lugar específico que eu quero. E isso é muito importante, por exemplo, quando eu faço, vamos supor, uma planta baixa, e aí eu peguei um bloco de um móvel que eu quero colocar na minha planta baixa, eu quero mobiliar a minha planta baixa, e aí eu tenho que levar esse móvel até o lugar da minha casa que eu quero, o lugar da minha casa na planta baixa que eu quero que ele esteja localizado. Então, esse comando ele vai ser muito importante. Ele foi acionado pela letra M, eu seleciono o objeto que eu quero mover e dou Enter, e aí eu seleciono um ponto de movimentação desse objeto. Por exemplo, eu vou selecionar essa ponta aqui, ó. E é através dessa ponta que eu vou mover esse objeto para onde quer que eu queira. Vou colocar ele aqui em cima. Quero mover ele de novo? M, Enter. Seleciono o objeto, Enter. Seleciono o ponto de movimento do meu objeto e seleciono o lugar onde eu quero inseri-lo. O comando move ele vai ser muito importante para adiantar a nossa vida na questão do momento em que a gente começa a mobiliar as nossas plantas, em que a gente talvez quer tirar uma coisa da nossa planta para deixar ela mais desembastada, por assim dizer, menos poluída visualmente, para ver qual é o problema que está faltando ali, o que está faltando na nossa planta, o que está em excesso demais. Então, ele é um comando importante para que a gente possa visualizar cada vez melhor a nossa própria projeção. E, por fim, eu escolhi um comando muito simples, que é o comando erase, o delete, e eu quis deixar ele por último para explicar uma coisa simples que tem no AutoCAD, que muitas vezes as pessoas até explicam primeiro, né? Que é uma coisa bem inicial mesmo, mas que eu quis deixar por último justamente por causa desses comandos. O comando erase, que é o delete, ele vai ser acionado pela letra E, e ele vai servir para apagar uma projeção indesejada. Quando eu escolher o comando erase e escolher a projeção que eu quero apagar, ela fica com cinza mais claro, eu dou Enter e essa projeção vai ser excluída do meu AutoCAD. E por que eu deixei ele por último? Porque eu queria explicar uma coisa bem simples de selecionar projeções no AutoCAD pelo mouse. Quando vocês apertam a tecla esquerda do mouse e mexem o mouse para a esquerda, vocês vão perceber que a cobertura da nossa tela ela vai ser verde. E aí, independente da quantidade de linhas que eu seleciono, se eu selecionar só essa pontinha dessa linha aqui, ó, essa projeção todinha vai ser selecionada. Ela independe da cobertura total da minha projeção. Ela depende apenas que eu interseccione um pedacinho dessa projeção e ela toda vai ser selecionada. Vou dar ESC para sair desse comando e vamos novamente. Então, eu aperto a tecla esquerda do mouse, puxo para a direita e se eu encostar numa projeção, automaticamente ela vai ser selecionada. Ok. Isso é importante pelo seguinte, se eu fizer a mesma coisa,
apertar na tecla esquerda, só que ao invés de puxar para a direita, ao invés de puxar para a esquerda, eu puxar para a direita, a minha cobertura ela vai ser azul, e se eu encostar só no meu desenho, a minha projeção não vai ser selecionada. Então, o que que acontece aqui? Quando eu quero utilizar o meu mouse para selecionar coisas no AutoCAD e eu quero selecionar tudo, eu vou pegar a minha tecla e vou apertar a tecla esquerda e vou mover o meu mouse para a esquerda e tudo vai ser selecionado. Quando eu quiser selecionar só um pedaço, só uma pequena parte, só uma ponta, eu vou mover essa mesma tecla para a direita e vou selecionar o que eu quero, a quantidade que eu quero. E isso é importante não só também, né, para mover, para mudar de lugar as minhas projeções, mas é importante principalmente para usar esse comando erase. Se eu quiser apagar todas as projeções que nós fizemos até agora, eu vou clicar na tecla esquerda do mouse, vou mover para a esquerda, selecionar as minhas projeções, acionar o comando erase e dar enter. E todas as minhas projeções foram apagadas. Vou voltar aqui só para a gente repetir isso novamente, com a tecla se movendo para a direita. Se no caso eu não quisesse apagar todas, eu quisesse apagar só essa primeira linha aqui, ó, eu ia passar por cima dela todinha, com a cobertura azul, e ia fazer a mesma coisa. Erase, enter. Apaguei ela. Então, gente, isso é uma coisa simples, mas que também vai ajudar bastante aí no AutoCAD, para que a gente possa apagar ou mover as coisas mais rápidas através do selecionamento, né? Usando essa tecla. E aí, vocês vão vendo novamente que eu estou apagando tudo aqui direitinho com a cobertura verde, né? Que eu consigo apagar tudo de uma vez, selecionar tudo de maneira mais fácil. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero principalmente que vocês tenham entendido o máximo possível aí. Eu sei que as ferramentas são simples, mas eu também espero que elas sejam de grande ajuda para vocês em algum momento que vocês estiverem fazendo a execução de algum projeto no AutoCAD. Muito obrigada, né, pela atenção nesses minutinhos aí e até o próximo semestre, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.